O antigo regime é um tema amplo e complexo, usualmente utilizado para designar o modus operandi das sociedades ocidentais, entre os séculos XVI e XVIII, principalmente na França, como sistema político, econômico e social da monarquia até a Revolução Francesa em 1789. O termo Ancien Régime foi originalmente citado nas discussões da Assembleia Constituinte Francesa, no contexto da Revolução em 1789, referindo-se às instituições e à praxis dominante até aquele momento. É um termo que até hoje suscita discussões entre historiadores e também serviu para que teóricos e pensadores, como Alexis de Tocqueville, formulassem interpretações sobre o assunto. É importante compreender que o antigo regime não pode ser definido como um conceito fechado, em virtude do constante fluxo de transformações que ocorreram no período que esteve em vigor. É definido, a grosso modo, como uma fase de transição do feudalismo, tendo a agricultura ainda como base econômica, para o capitalismo comercial, com o advento das grandes navegações e o comércio adquirindo um protagonismo. É também caracterizado como de crescente migração das populações para as cidades, mesmo que grande parte ainda permanecesse vivendo no campo. Foi um período de contrastes em uma sociedade desigual, entre poucos ricos e muitos pobres, entre poucos círculos letrados e uma maioria analfabeta, entre o urbano e o rural. Enfim, um antigo regime de privilégios, certamente a palavra que melhor representa esse período. O antigo regime é definido como um sistema de governo ocorrido na Europa entre o século XVI e XVIII. Está ligado a um conjunto de ações políticas, econômicas e sociais, principalmente na França naquele período. Entrou em crise com a difusão das ideias iluministas, encontrando seu fim com a Revolução Francesa. Embora esteja muito ligado à França, também foi vivenciado em outros estados europeus. Em Portugal, por exemplo, entrou em decadência com a Revolução Liberal do Porto, em 1820, no século XIX. No entanto, a base de estudos para analisarmos esse período é mesmo a França, já que o auge da monarquia francesa esteve atrelada ao antigo regime, em especial à monarquia dos Bourbons. O sistema possui importantes características: o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a intolerância religiosa. No feudalismo, ocorreu a descentralização do poder, este fragmentado entre os senhores feudais, sendo a terra uma importante unidade de valor. Com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, houve uma reorganização do poder, centralizado na figura do rei, em torno de uma burocracia, a máquina estatal, que auxiliava os monarcas. O antigo regime foi forjado com o apoio da burguesia, em uma aliança entre o rei e os burgueses, com o fortalecimento do comércio, a unificação dos pesos e medidas, a centralização dos impostos e um forte incentivo às práticas capitalistas. No plano econômico, é caracterizado como uma fase pré-industrial, sendo a agricultura ainda rudimentar e o comércio colonial, como bases de sustentação. A colonização de muitos territórios e o comércio estabelecido com as colônias por meio da rota triangular que ligava a Europa, a África e a América no lucrativo comércio de escravos, e da Rota do Cabo, que ligava a Europa às terras costeiras do Oceano Índico, desempenhou um papel fundamental para a acumulação de metais preciosos na metrópole.